seus peixão, beleza? Bem-vindos, jovem, pro Peixão. Vamos conversar aí sobre duas notícias do dia de hoje. Uma com relação ao Falcão. E, cara, eu já tava para fazer um vídeo sobre o Falcão, sobre querer a saída dele do Santos. E hoje saiu uma coisa ainda que sai do campo do futebol e vai pro campus criminal. Então, assim, obviamente, tem que ter muito cuidado para falar sobre certos assuntos aqui. Então, entenda termos e tal, para justamente a gente até não perder monetização de vídeo, etc. E falar da eventual venda, da iminente saída do David Washington para o Chelsea, tá? Primeiro eu vou entrar no caso do David, que eu acho que é um caso mais simples de falar, exatamente, né? O Chelsea fez uma oferta de compra pelo David Washington. Essa notícia foi dada pelo Fabrício Romano, então, cara, né? É o maior jornalista com relação ao mercado da bola do mundo. Geralmente ele não erra, tá? É muito difícil ele errar uma informação, né? Às vezes uma informação dele acaba nos concretizando, como alguns negócios, mas não quer dizer que eles não aconteceram, tá? Então, assim, Fabrício Romano disse que o Chelsea fez uma oferta pelo David Washington na casa dos 20 milhões de euros. Lembrando que o David tem uma multa de 30 no Santos, tá? Na casa dos 20 milhões de euros, com um acordo para que ele já jogasse emprestado ao Estrasburgo da França nessa temporada. Então ele seria comprado pelo Chelsea, repassado por empréstimo ao Estrasburgo, jogaria essa temporada e só na temporada que vem ele vestiria de vez a camisa do Chelsea, né? Ou seria emprestado novamente. E esse negócio está na iminência de acontecer. Obviamente, como torcedor, eu não gostaria disso acontecer. E, obviamente, você que é santista e você viu o vídeo recente das mentiras do presidente Andrés Rueda, ele fala justamente sobre isso. Jogadores da base, destaques da base, que subirem para o profissional, não vão ser vendidos rápido. Eles têm que jogar, dar retorno técnico antes de sair para o futebol europeu, para futebol de outro país, de 3 a 5 anos. São palavras do nosso presidente, que mentiu mais uma vez para o torcedor. Sei da situação, sei que a situação é complicada financeiramente, mas quem ajudou a colocar o Santos nessa situação financeira por falta de desenvolvimento do futebol, de investimento onde precisa, e por investimentos ruins, foi o presidente que está sentado na cadeira do clube hoje. Então ele não pode culpar apenas terceiros, dizendo que a situação é calamitosa por causa dos outros. Ele também já tem culpa no cartório e ele também não pode se isentar da responsabilidade. Foi ele que abriu mão do Santos lutar por coisas maiores na gestão dele, enquanto contratava um monte de pereba. O Santos gastou muito mais de 100 milhões de reais para contratar jogadores, desde que o Andrés Rueda assumiu. E não contratou bem. Pouquíssimas contratações boas. Então não dá para simplesmente jogar a culpa em diretorias passadas, que sim, erraram muito, e a gente nunca escondeu isso. Já falamos várias e várias vezes sobre esse assunto. Erraram muito, mas mesmo assim, não dá para culpar só eles, tá? Então a culpa é do Andrés Rueda. O David é um grande jogador, tem muito potencial, é extremamente talentoso. Para mim, desses jogadores que o Santos formou nos últimos anos, depois do Rodrigo, para mim, é o mais talentoso de todos. Depois da formação do Rodrigo, para mim, o David é o jogador mais talentoso formado no Santos. Gostava muito do Ângelo, gosto do Ângelo, né? Ele tá jogando em outro clube, mas eu gosto muito dele. Gosto muito do Marcos Leonardo, mas o David, para mim, é o cara mais talentoso de todos eles. Se o Santos vendê-lo mesmo, vai ser uma perda muito grande para o clube, porque ele poderia dar muito retorno técnico. Ele mostrou em campo isso, né? Depois ele foi escanteado pelos próprios técnicos que estavam ali, parou de jogar, parou de ser escalado, só foi colocado em bucha, como na derrota para o São Paulo no Morumbi, né, senhor Paulo Turra? Depois não coloca mais o menino para jogar. Acho bem complicado a sua gestão no Santos, mas enfim, né? Isso é ruim, já falei aqui, então não tem por que eu ficar repetindo. Agora vamos para a situação do Falcão. Só antes eu quero dar um recadinho dos nossos reclames do Plim Plim, que vai aparecer aí, daqui a pouco eu volto. Sabe o que o Chelsea, o Botafogo, o Campeonato Brasileiro e o canal Vem Pro Peixão têm em comum? O patrocínio da Parimatch, a casa de apostas com as melhores odds do Brasil. E pra você que é fã do Vem Pro Peixão e quer ganhar até R$1.500 de bônus, basta você se cadastrar usando o nosso link que tá na descrição e colocar o nosso código VEMP exatamente aqui. Lembrando que é pra maiores de 18 anos, hein? Pra fazer o seu jogo é muito fácil. Entrando no site da Parimatch, você já dá de cara com todas as opções aqui, ó, no canto esquerdo. É futebol, tênis, basquete, futebol americano, é muita coisa, gente. Agora, clicando aqui no Brasileirão, você vê como é tudo bem organizado e fácil pra encontrar os jogos que você quer. Tipo esse aqui, ó, que vai dar Santos com certeza. Então não perca tempo e bora lá se cadastrar na Parimatch. E não se esqueça de usar o nosso link e o código que estão aqui na descrição. Bom, obrigado, Parimatch aí, né? Tá certo, obrigado pela parceria. E vamos falar aí da situação do Falcão. Bom,
Primeiro saiu funcionária de hotel, isso é uma matéria do UOL, né, do Lucas Musetti e da Gabriela Brino. Inclusive, são um casal. Muita felicidade pra vocês, né? Vão casar. Funcionária de hotel em Santos acusa Falcão de importunação sexual. Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do Santos, foi acusado de importunação sexual por uma funcionária de um hotel nessa sexta-feira, dia 4. Ou seja, hoje, tá? Que vai sair o vídeo. Eu tô gravando isso às 6h21. 6h21 da tarde, né? Em contato com funcionários do estabelecimento, os responsáveis informaram ao UOL que o caso estava sendo apurado. Fontes da Polícia Civil, por sua vez, confirmaram o fato. O que aconteceu? Uma funcionária de um hotel em Santos acusou Falcão por essa importunação. O Falcão vive neste hotel e teria assediado a recepcionista em 2 oportunidades. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos. O boletim de ocorrência aponta que os atos de Falcão não deixaram vestígios. Dessa forma, um exame de corpo de delito foi descartado. A informação foi inicialmente publicada pelo G1. Falcão não atendeu as ligações nem respondeu às mensagens. O Santos ainda não se posicionou. Repercussão. Pessoas que vivem o dia a dia do Santos relataram ao UOL que ficam constrangidas com o Falcão regularmente. O coordenador, de 69 anos, fala sobre assuntos de cunho sexual e mostra vídeos quase que diariamente no CT Repelé, Vila Belmiro e outras viagens com o elenco. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que falar da parte da gente. Vai haver muita cobrança para que a gente se posicione, para que a gente fale, para que a gente acuse, para que a gente aponte o dedo. E, cara, uma coisa de verdade, com todo respeito, é uma pessoa anônima fazer esse tipo de ilação, né? Fazer esse tipo de apontamento. Outra coisa é uma pessoa pública, que é o meu caso. Se eu chegar falando, você fez, você tem que... Eu tô lascado, tá? Porque, dependente do que a justiça decidir no final, vai sobrar para mim de alguma maneira e para quem for formador de opinião em algum momento. Então, nesse tipo de coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Denúncia não é fato comprovado. Denúncia é uma denúncia que precisa de ser apurada. Dito isto, esta é mais uma situação complicadíssima nessa relação de Falcão com o Santos, tá bom? Então, assim, obviamente que é uma situação bem grave, é uma acusação bem grave, que merece, deve ser investigada a fundo para que o responsável por isso seja punido. Sendo o Falcão, que é o acusado, seja a pessoa que, se porventura mentiu nessa acusação, pague, tá bom? Ponto. Então é nesse nível que a gente tem que conversar. Então ele supostamente fez isso. É por isso que a gente usa essas terminologias, enfim. Mas só o fato da acusação acontecer sendo uma coisa bem grave, e eu torço para que a verdade venha à tona sempre, é mais um motivo para que o Falcão não fique no clube. A gente já vem há algum tempo falando que o Falcão não conhece de futebol, né? Ele tem um conhecimento de campo. Bastidor, o Falcão realmente é uma nulidade. O Falcão não sabe nome de jogadores. Quem lembra? Ele chamou o Zanocelo de Zanocelli. E vá lá, quando aconteceu no começo, fala, pô, acabou de chegar. Beleza, da maneira você acabou errando os nomes dos caras. Assim. Não sabe de onde os jogadores estão chegando ao Santos. O caso Dodô é mais uma dessas, né? Ele não sabia que o Dodô estava no Atlético Mineiro. Ele falou o Dodô vindo da Itália, sendo que o Dodô não jogava na Itália desde 2017. Ou seja, da outra vez que ele veio pro Santos, ele jogou 2018 no Santos, lembra? 2017 foi a última vez que o Dodô jogou no futebol italiano. Estamos em 2023 e ele falou isso numa coletiva. Ou seja, isso já mostra que ele não acompanha nem o básico daqui, nem as informações, tá bom? Errou o nome do Vargas, né? E ainda bateu na tecla. Ah, mas o nome dele, e tava errado, sabe? Então assim, chamando o Vargas de Chaves, sendo que é mentira. Não tem nem Chaves no nome do Vargas, não tem nada de Chaves no nome dele. Mas e se... O Noronha até levantou essa possibilidade, né? Tinha um jogador com o sobrenome Chaves, que o Santos até negociou. Talvez ele tenha confundido. Não importa, de verdade, cara, não importa. Porque não é a primeira vez, já é recorrente. Então é uma postura que ele tem sempre. O Falcão tem uma soberba que eu não consigo entender na posição que ele ocupa, tá? Eu falo isso com peso no coração, cara, porque eu sempre gostei do Falcão, eu sempre gostei. Sempre achava um baita jogador, tá? Embora não tenha acompanhado muito, mas achava um baita jogador. Depois fui ver a história do cara e quanto ele jogava, e realmente era um cracaço. Não é à toa que é chamado de Rei de Roma, lá até hoje é idolatrado no clube, tá, por tudo que jogou, no Internacional e etc. Então a gente tem que entender também, tá bom? Era realmente um cracaço, mas assim, em tudo que compete ao fora do campo, o Falcão é muito ruim mesmo, como técnico e como coordenador agora. Ele não dá estofo para elenco, ele não tem aquela coisa de representar o Santos publicamente mesmo, não veste o uniforme do clube, né? É o que eu falei no vídeo anterior.
Você quer usar uma camiseta dessa? Borda o escudo do clube, meu irmão. Você tem que estar sempre vestindo o escudo do clube. Até porque é um dos maiores salários desse tipo de cargo no futebol brasileiro. Se eu não me engano, tá entre os 5 primeiros, talvez entre os 3. É um salário muito alto pro cargo que ele oferece. Não conhece os jogadores que tá contratando, não conhece. Isso é um absurdo. Sabe de alguns, obviamente, porque faz parte da função pelo menos saber alguns. Mas assim, me deixa muito, muito, muito incomodado um cara numa função com um salário tão alto sabendo menos do que eu. De verdade, me incomoda bastante. Porque a função dele obriga ele a ter um conhecimento maior. E ele sempre demonstrou esse conhecimento. Fora o erro da contratação dele, que ele foi contratado e a gente sabe muito bem porque ele participou do Bem Amigos e a diretoria do Santos, AK Andrés Rueda, ai que legal, ele fala umas coisas legais e contratou ele pro Santos, cara. Até acho que naquele momento, por mais que fosse uma aposta, era uma aposta válida. Só que essa aposta se mostrou muito ruim com o passar de todo o tempo, inclusive na escolha de treinadores. Sempre escolhendo um treinador que nada tem a ver com o que o Santos é. Desde o Odair Hellmann, que era um erro lá, continuou um erro depois, com a demora para sair e saindo só no desastre total, desde a contratação e também com a contratação do Paulo Turra, quando o Falcão liga pro Felipão para perguntar quem ele indicaria pro Santos, cara. Não tem cabimento esse tipo de discurso, de coisa, sabe? É completamente inaceitável. Então, assim, por todas essas e mais essa agora, a parte do Santos, a obrigação é chegar no Falcão num comum acordo e anunciar a rescisão, né? Rescisão, ele vai seguir a vida dele e tal, e ele toque essa coisa da justiça com ele. Com relação às outras falas, às outras denúncias que não foram para a justiça, aí é o outro caso. Mas enfim, essa está. Torço para que a verdade venha à tona, simplesmente assim, e que o Falcão, caso culpado, pague por isso. É ponto, não tem conversa aqui, tá? É isso. Esse é o meu posicionamento. E, cara, tudo isso, mais isso, só mostra que o Falcão não tem nada que ver no Santos. Que saia do clube e que vá seguir sua vida em outro lugar. E que, se culpado, pague pelo erro que cometeu. Ponto final, tá certo? Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!